Olá pessoal, aqui é Oliver da Oliver Investimentos. Tudo bem com todo mundo aí? Esse é o episódio 11 do meu podcast e nesse episódio eu vou falar sobre o dólar. Acho que dentre alguns investimentos que nós temos em 2020 disponíveis para grande parte dos investidores, o dólar é aquele que vem apresentando uma das melhores rentabilidades, né? Melhor desempenho, vamos dizer assim. O dólar até o momento ele vem se valorizando, até agora em setembro de 2020 ele vem se valorizando em aproximadamente 32, 33%, que é uma valorização bem elevada, né? No início desse ano ele estava por volta dos R$ 4 por aí e veio até os 5, 5,30 no momento, né? Então essa valorização ela decorre aí principalmente, eu acho que da questão da pandemia, né? A pandemia ela comprometeu bastante as contas públicas do mundo, né, de todos os países, mas em específico os países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, eles acabam sofrendo mais com esse tipo de situação. E aí o que acontece em geral é que os investidores que estavam, vamos dizer assim, especulando aqui ou tendo um investimento em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento, acabam tendo, vamos dizer assim, esses investimentos acabam sendo de risco maior, e aí numa pandemia, numa situação de crise, eles acabam tirando esses valores desses países para retornar para países mais seguros, como os Estados Unidos, vamos dizer assim, a Alemanha, Japão, que possuem, vamos dizer, economias mais rígidas, né, mais robustas, mais preparadas para enfrentar esse tipo de situação que estamos enfrentando hoje. Então, o que acontece é que a gente acabou vendo uma desvalorização bem elevada do real perante o dólar e talvez essa desvalorização ela não vá, vamos dizer assim, não vá haver uma valorização do real frente ao dólar tão cedo, na minha opinião. Por mais que muito dólar tenha sido emitido pelo governo dos Estados Unidos para tentar impulsionar a economia e voltar ao emprego, tentar voltar ao normal. Coisa que infelizmente por enquanto não vai voltar, né? Talvez nem volte, mesmo com uma vacina. O medo está aí, né? Então a gente tem que ver e esperar a vacina. Mas enquanto tudo isso não acontece, e a gente está vivendo aí o presente, o dólar sim ele é um componente interessante para a carteira de qualquer investidor. Lógico, gostaria de dizer também que aqueles que estão iniciando no mundo dos investimentos ou que têm pouco dinheiro e não têm recursos para conseguir diversificar muito a carteira, então o dólar não é prioridade. Prioridade seria investimento de renda fixa, tesouro Selic, tesouro direto, de repente algum fundo de crédito privado ou algum CDB de um banco um pouco menor que possa gerar rendimentos maiores. Então, aí indo na renda fixa primeiramente, e depois você vai para a renda variável, de repente procurando um fundo de índice ou um fundo de investimento que segue o índice. Enfim, você vai primeiro por esses lados, né? Tentando se manter diversificado e pulverizado, com liquidez de forma bem interessante. Posteriormente, você vai buscando proteções para a carteira para tentar reduzir eventuais choques quando acontece alguma coisa, como uma pandemia, uma crise, ou algo do gênero. Então, sempre buscando, vamos dizer assim, uma proteção com dólar. Investimentos atrelados a dólar também são interessantes, como o ouro. O ouro acaba também tendo, vamos dizer, oscilando conforme o dólar oscila, né? Então, além do preço do ouro, se o dólar sobe, consequentemente o ouro ele também se valoriza, por ser precificado em dólar, boa parte das vezes. E outros investimentos como o ETF IVVB11 também é interessante. Tem outros ETFs também que seguem o S&P 500, como o SPXI11, ou outros fundos de investimento, etc. Então, assim, é legal você ir diversificando para esse lado também para procurar uma proteção. Mas no caso aqui eu estou falando do dólar e uma alternativa são os fundos de investimento cambiais. Um deles que eu acho bem interessante é o fundo de investimento da Votorantim de dólar. Ele tem um investimento inicial de R$ 1.000 e ele tem uma rentabilidade bem interessante. Vai seguindo bem próximo às oscilações do dólar. Então eu acho que é uma alternativa bem interessante. A XP Investimentos tem esse fundo disponível. A Orama, se eu não me engano, também tem. E outros fundos também existem que cobrem o dólar. Tem um fundo agora também na XP ali desse grupo de fundos da Trend, que também tem proteção, tem também, vamos dizer assim, um fundo de dólar nessa área, que é bem interessante.
se eu não me engano, o investimento inicial é de R$100, então é menor do que o fundo da Votorantim. E acredito que a plataforma da BTG Pactual também tem seu próprio fundo. A Vitrio, que é um grupo de uma instituição que também administra vários fundos, e a Empíricos, ela trabalha bastante aí na propaganda dessa empresa. Também possui fundos aí cambiais, tem de dólar, e também eles têm um fundo bem interessante, a Vitrio, parece, eu não invisto nele, mas parece ser interessante, que é um fundo de cesta de moedas. Então você tem lá várias moedas, e aí parece ser bem interessante também para buscar uma alternativa à proteção de carteira. Lembrando também que o dólar, o investimento em dólar, ele não vai gerar, vamos dizer assim, rendimento referente a juros ou a distribuição de lucros, como as ações. O fundo, quer dizer, o investimento em dólar, ele acaba proporcionando ao investidor a possibilidade de se proteger da valorização da moeda norte-americana contra o real. Então, na verdade, é só isso, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se o dólar for a R$10 e você tem uma posição nesse fundo, você acaba conseguindo suavizar essas perdas em reais, né? E consegue se alavancar no dólar, né? Tipo, não se alavancar, mas se valorizar nesse fundo, fazendo essa correção, porque ele vai acabar se valorizando devido à alta do dólar. Então, lógico, aí se o dólar de repente hoje está 5 e ele for para R$2, então provavelmente o investidor que entrou no fundo agora, ele vai ter uma perda bem grande, né? Vai desvalorizar bastante o valor que ele botou lá. Numa conta dessa, de 5 para 2,50, por exemplo, vai perder 50%. Lógico que a perda também vai acontecer só se o investidor resgatar o valor. Mas é isso. Então, assim, se investir em dólar, no fundo de dólar, tenha em mente o risco que você pode acabar tendo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.